hoje, infelizmente, a política social do governo federal tira do mercado uma massa produtiva que prejudica demais. De que forma que tira do mercado? O assistencialismo, né? A FIENG tem tem a consultoria trabalhista, tem consultoria ambiental, tem consultoria tributária, tem consultoria de inovação e tecnologia. Isso não tem custo para mim que sou empresário? Se você faz parte, se você é associado a um sindicato, não tem custo. Minas pode se tornar protagonismo do novo cenário econômico do Brasil. Bora então? Mais um episódio do Café com Manteiga chegando por aqui. E você por aí, tá tudo bem? Um grande abraço, viu? Muito obrigado por ficar com a gente mais esse episódio. Eu quero chamar a sua atenção para os nossos companheiros, nossos patrocinadores, o Café Caldense, o mais delicioso café do Brasil, o pão de queijo xodó de Minas, que é o coqueluche em pão de queijo aqui no sul das Minas Gerais, principalmente. E, tá, claro, que roda o Brasil todo. E também o Motiro, o seu app de preferência. Nós vamos falar ainda do Motiro, é para você aprender a programar, tá? É divertido, é de graça, né? E é para você, tá? É o seu futuro profissional. Nós vamos falar no decorrer do nosso episódio de hoje. E hoje nós vamos falar de assuntos como a presidente da Siduscom, aqui em Poços de Caldas. A Siduscom é o sindicato das indústrias da construção civil de Poços de Caldas, tá? Nós vamos falar da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, da FIENG, e outros assuntos mais como reforma tributária. Nós vamos falar de terras raras, porque eu tenho aqui um parceiro hoje, um convidado. Ele é empresário, é líder sindical, e ele veio aqui para a gente bater o papo, falar disso tudo e outros assuntos. Fica por aí, que nosso episódio hoje está muito bacana. Estou recebendo aqui o Rodrigo Costa Batista. Tá bom, Rodrigo? Tudo bem, Manteiga? Tudo certinho? Prazer estar com você, com o Lucas, com toda a sua audiência, seus espectadores. Falar um pouquinho do contexto aí empresarial, do contexto do cenário econômico do Brasil. Muito bom. Foi à disposição para todos os assuntos que você... Legal, obrigado por ter dispensado esse tempinho para a gente bater esse papo aqui. Gente, eu quero passar aqui a formação do Rodrigo. Vamos, como diz o outro, vamos dar a ficha do Rodrigo, tá? Ele é engenheiro civil pela Universidade de São Paulo, a USP, MBA em Gestão Executiva de Negócios pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC Poços, MBA em Gestão de Pequenas e Médias Empresas pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, MBA em Gestão Ambiental pelas faculdades Senac, né? MBA em Private Banks, IBMEC, e tem a carreira empresarial também. Ele é diretor das empresas Projeção Engenharia, fundada em 1978, e IBM Engenharia, fundada em 1998. Vale lembrar que são empresas genuinamente poços-caldenses, com muito orgulho, né, Rodrigo? Empresas familiares que estão indo para a quarta geração. Quarta geração. A projeção quase 50 anos, né, Marquinhos? Então, Começou com quem a projeção? Na verdade, com o meu pai, muito com o apoio do meu avô, né? Então, desde o começo, o meu avô estava junto do meu pai na fundação da projeção em 78, né? Sim. Você vê, eu nasci em 79, né? Então, a projeção, praticamente, a vida da projeção se confunde com a minha. Você nasceu em 79? Exatamente. E aí, a minha vida sempre foi dentro do canteiro de obras, dentro do escritório de projetos. Meu avô era projetista, meu avô era engenheiro e arquiteto, né? Então, enquanto meu avô projetava e fazia toda a parte do escritório, meu pai ia para as obras e para dar essa dinamicidade dessa parceria, né? Muito bem. Tem um detalhezinho aqui. O Rodrigo, eu falei aqui, Rodrigo Costa Batista. Então, eu estou falando Rodrigo Batista porque ele é filho do meu amigo e ex-prefeito de Poços de Caldas. Aliás, foi um grande prefeito de Poços de Caldas, Luiz Antônio Batista, né? Que esteve com a gente aqui também. Muito orgulho de ser filho dele, é o meu maior exemplo, né? Uhum. Acho que tudo que eu sou hoje foi por ter tido exatamente ele muito próximo de mim, né? E a gente trabalhei durante 20 anos, praticamente na mesma sala que ele, então tudo que eu aprendi na vida, principalmente profissional, eu devo tudo a ele, né? Muito bem. Você tem uma irmã, né? Eu tenho uma irmã, só que ela mora em Fortaleza, então já tem uns 15, 20 anos que ela mora pra lá, então hoje aqui a família basicamente sou eu e ele, né? Porque minha mãe infelizmente já faleceu, né? Então, saudosa Bia Batista, né? Exatamente.
Ô, Rodrigo, tem um ditado, tem um amigo que disse, ficou muitos anos fora do Brasil, e um dia, pô, meu irmão, você voltou, falou, todo mundo, todos que vão, raramente isso não acontece, mas todos que vão, um dia voltam. Então, você não pode voltar um dia, quem sabe, Quem sabe, né? né? O mundo gira, né? É. Bom, Rodrigo, então a nossa conversa hoje aqui, como eu disse, nós vamos começar falando da FIENG, né? Que é a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, né? E a primeira pergunta, Rodrigo, porque eu estou vendo você tanta coisa aqui que você arrumou bastante coisa para a cabeça, né? Eu costumo falar que eu sou para-raio de confusão, mano. Confusão. Me chama que eu tô dentro. Muito bom. Então, você como presidente, vice-presidente, presidente, se escapar eu falar presidente, eu estou dizendo, quando eu falar presidente, estou dizendo vice, né? Que a gente acaba esquecendo. Você como vice-presidente da FIENG, qual é o seu papel, né, dentro do contexto, dentro dessa instituição? A FIENG tem vários vice-presidentes, tá, Marquinhos? Muitos. É que você é da região sul, né? Então, é isso que eu ia explicar. A gente tem os vice-presidentes institucionais, que são a parte da diretoria executiva, e tem os vice-presidentes regionais, que são as pessoas que, em cada uma das 11 regionais, basicamente representam a FIENG dentro dessa região. Então, tem a região metropolitana, que aí o presidente exerce essa função, e os outros 11 vice-presidentes regionais, e eu estou vice-presidente da região sul aí desde 2022, termina o mandato agora no final de 2026, são 4 anos. É a segunda gestão do atual presidente Flávio Roscoe, né? E aí nessa segunda gestão ele me trouxe esse desafio de liderar aí a federação aqui no sul de Minas. Tá, e o teu papel, na verdade, qual é o seu papel, na verdade, dentro dessa... Na verdade, eu, como vice-presidente regional, a gente realmente é a parte executiva da FIENG dentro do sul de Minas. Então, toda a representatividade institucional da FIENG sou eu que faço, e a gente participa dos conselhos do Senai, do SESI, e do IEL, tudo relacionado ao sistema FIENG, ao sistema indústria aqui no sul de Minas, passa pela minha gestão, né? Muito bem. E o papel da FIENG dentro da indústria e até mesmo na sociedade, qual é o... Então, a FIENG, então vamos lá, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, né? Então é como se fosse uma associação de todas as empresas industriais do Estado. Só que se você pegar todas as empresas industriais, iria ficar um negócio muito volumoso e de difícil governança. A partir disso, lá em 1930, quando foi criada a FIENG, em 1932, a FIENG tem 93 anos, foi se direcionado que em cada base territorial, e veja bem, base territorial pode ser uma cidade, pode ser uma região, pode ser o estado. Isso depende do interesse do setor, tá? Iria ter um sindicato. E a palavra sindicato é um pouco estigmatizada, como se fosse trabalhador, cult. Na verdade, não é isso. O sindicato nada mais é do que uma associação. E o sindicato empresarial é uma associação de empresas. E aí, no meu caso, eu sou presidente do Sinduscom, que é o Sindicato das Indústrias da Construção Civil de Poços de Caldas. E ele tem uma ligação com a FIENG. Exatamente. Então, a Construção Civil de Poços de Caldas, ela se organiza, é uma associação, o Sinduscom é uma associação das empresas da construção civil de Poços de Caldas. E todo presidente desse sindicato, cujo sindicato seja filiado à FIENG, faz parte do conselho da FIENG. Então, hoje a gente tem 120 sindicatos dentro do sistema FIENG. Então, a gente tem, no conselho consultivo da FIENG, são 120 cadeiras. Cada sindicato tem um titular e um suplente, que praticamente todo mês se reúne para definir a direção das ações que vão ser tomadas. Aí, voltando aqui um pouquinho para o sul de Minas, né? A Regional Sul, da qual eu estou como presidente, ela tem uma base territorial de 156 cidades. Ok. Então, você imaginar no mapa de Minas, pega de Passos até Itajubá, em cima Lavras e Baixo Extrema. Então, tudo dentro desse polígono aí faz parte, todas as indústrias dentro desse quadrilátero aí, teoricamente, sou eu o representante institucional deles, né? Ok. A gente tem sindicatos em 7 cidades, que basicamente a gente chama de 7 cidades polos, são os polos industriais daqui do sul de Minas. Ok. Poços de Caldas,
aqui em Poços de Caldas a gente tem 2 sindicatos, o Sindicato da Construção Civil e o Sindicato das Indústrias de Material Elétrico e Mecânico, que é o CIMI. Aí a gente tem em Andradas, lá tem o sindicato, o Sindivin, que é o Sindicato das Indústrias de Vinho, esse já com base estadual, não é só de Andradas. Então toda a indústria vinícola do estado, ela tem a sua atuação centralizada pelo Sindivin, que inclusive Andradas agora recentemente foi reconhecida como capital mineira do vinho, né? Pois é. Muito bom. Exatamente por conta de todo esse histórico, tem muito tempo de atuação lá do Sindivin. Aí, Poços, Andradas, a gente tem Varginha a gente tem 2 sindicatos, a indústria gráfica, um sindicato, a indústria de construção civil, outro sindicato. Pouso Alegre a gente tem 3 sindicatos, construção civil, gráfico e alimentação. Aí vamos Santa Rita, que é o Vale da Eletrônica, então tem o sindicato das indústrias da eletrônica. Itajubá, a gente tem o sindicato de materiais elétricos e mecânicos. Extrema também, sindicato de materiais elétricos e mecânicos. Então, esses são as cidades, teoricamente, polos da indústria aqui no sul de Minas, e onde tem essa representatividade institucional. Os líderes sindicais dessas cidades são a voz da indústria na cidade, eles nos representam dentro da cidade, e aí quando abrange alguma temática que precisa um pouco mais de organização de todo o setor industrial, não só o setor específico que eles representam, aí entra o meu papel de representar, né, as indústrias nessa defesa de interesse e tudo que pode vir ser relacionado às temáticas com o dia a dia das indústrias. Ok, então tudo isso passa por você. Tudo tudo a ver com esse sindicato, com essas empresas dessas cidades, ou seja, essas indústrias, ela chega até você. Não necessariamente chega até mim, porque, como eu falei, a gente tem uma sinergia muito grande, os presidentes do sul de Minas. Então, eu falo com a maior tranquilidade que todos os presidentes me representam, porque a gente sempre quando a gente está junto há muito tempo, então a gente já criou essa afinidade de ideologia. Isso teoricamente, mas a verdade é que você está por dentro de tudo que aconteceu ali. É só a figura, precisa ter a figura de uma pessoa, sou eu, mas não quer dizer que sou eu que represento, né? Pelo contrário, tudo em conjunto. Troca de ideias, fazer uma relativa. Não tem vaidade nenhuma de uma pessoa. Quando um dos nossos líderes sindicais precisa, quando eu preciso que ele me represente, com maior tranquilidade eu passo essa incumbência para eles, porque realmente a gente atua com uma sinergia muito grande. Quando você falou em indústrias, ela pode ser uma indústria de porte pequeno? Pode. Médio? Qualquer grande porte? O seu CNAE, né, que é o Cadastro Nacional de Atividade Empresarial, sendo o seu CNAE principal, sendo uma atividade ligada a um setor industrial, se o cara tiver ali, automaticamente você pode estar ligado a FIENG. Se a pessoa tiver ali uma fabriqueta de lingerie, por exemplo. Inclusive, a gente tinha um sindicato do vestuário do sul de Minas, que hoje ele perdeu o título de sindicato porque ficou inativo há muito tempo, que exatamente abrigava toda essa parte de lingerie, de malhas, alimentação, tinga, né? Então, hoje o sindicato perdeu representatividade e não está mais ativo. Muito bem. Rodrigo, na tua opinião, qual é o maior desafio dos empresários, das empresas, né? Aqui em Minas Gerais, até porque está chegando novas empresas, né? Está chegando aí muitas coisas que tá sendo atraído para Poços de Caldas. Como é que você vê isso? Quais são os desafios que o estado de Minas Gerais vai ter nisso daí? E como é que a FIENG vai estar junto? Pois é, não só Poços, né? Sim. Eu acho que, primeiro, a gente tem que ter uma mentalidade que a gente ainda é colônia, que é isso que acontece. Quando você fala a gente... Brasil. Brasil. E a gente não mudou essa mentalidade ainda, né? A gente explora o que a gente tem na terra, né? E todo o valor agregado a gente deixa para outros países usufruírem disso, né? E eu acho que esse é o grande desafio, é exatamente a gente conseguir inverter esse jogo. A gente precisa aproveitar essa onda de investimentos que foram materializados aqui
vamos falar do sul de Minas, né? Mas não só no sul de Minas, porque foram 500 bilhões de novos investimentos dentro do governo Zema, né? Desde 2019 até agora, né? Então, e tá contando, hein? Tá contando. Só te fazer O Zema, junto com o nosso presidente, está numa missão na Europa, estão inclusive na Itália hoje, já passaram por Bélgica, Holanda, França, hoje especificamente eles estão na Itália e com certeza vão trazer mais investimentos a serem anunciados. Você falou em quanto de 500? 500 bilhões. 500 bilhões de reais no governo Zema. Zema. E isso daí comparado ao governo anterior, existe uma grande diferença? 500 bilhões a mais. 500 bilhões a mais. Porque o governo anterior não fez nada. Tá bom. Tá bom. Tá? Infraestrutura e logística. De que forma que a FIENG trabalha junto ao governo estadual, federal, que é estadual, né? Sim. Se eu tiver errado, você me corrige. Como é que a FIENG trabalha para melhorar, para estruturar, para ajudar essa... Voltando na pergunta anterior, que eu acho que a gente começou a conversar e se perdeu um pouquinho na resposta. Você falou dos desafios, né? Que eu tô lembrando agora. Tá. Então, o que eu vejo hoje, a gente tem o desafio das empresas, que o principal desafio das empresas vai ser mão de obra. A gente não tem hoje mão de obra disponível para isso. E não é que não tem pessoas. A gente não tem pessoas que querem trabalhar. Tá? Então, hoje, infelizmente, a política social do governo federal, ela tira do mercado uma massa produtiva que prejudica demais. Diga qual que tira do mercado? O assistencialismo, né? Então, aí as pessoas deixam de querer trabalhar, porque deixam de precisar trabalhar. Você está falando de... Como é que chama isso? Bolsa Família? Bolsa Família. Um deles, né? As pessoas não querem trabalhar a CLT para não perder Bolsa Família. Exatamente. E as indústrias não podem contratar se não for CLT. A gente tem... Aí o cara prefere ficar... Aí o cara prefere fazer algum outro tipo de trabalho não formalizado para não perder o benefício, né? Então, assim... Exatamente. Porque o estigma da pejotização, que teoricamente, com a reforma das leis trabalhistas do governo Temer, foi permitido a terceirização de todas as atividades, porque antigamente se só poderia terceirizar a atividade meio, atividade fim não. Hoje a gente pode, teoricamente pode, mas a justiça não entende isso e aí fica nessa insegurança jurídica, então as indústrias preferem não utilizar dessa prerrogativa que a lei deu, mas que infelizmente a justiça do trabalho tem diferente. Então, para não ficar nesse limbo da insegurança de quando você vai ter demanda judicial porque está terceirizando, a maioria das empresas preferem não ir para essa vertente. Então, a gente perdeu muito massa trabalhadora por conta. As pessoas, para não perder o benefício, elas preferem não formalizarem o emprego. Claro. Não é que elas não estejam trabalhando, elas estão trabalhando, mas de uma maneira não formal. Sim. E aí eu sou um pouco crítico do programa, não que ele não deva existir. Eu acho que deveria existir critérios mais... Melhor selecionado, né? Critérios mais rigorosos, porque na verdade é o seguinte, o programa, ao invés de você incentivar a pessoa a trabalhar, ele incentiva a pessoa a não trabalhar. Então, ao invés de você dar um benefício para quem não trabalha, por que não complementar o salário de quem trabalha? Você entendeu? Exatamente. Porque, gente, dor de barriga é em todo mundo, né? Qual foi? Não entendi o que o Lucas falou. Eu vou falar até para explicar isso. Dor de barriga pode dar em todo mundo. Então, a gente pode ser demitido no emprego, ficar um período sem emprego. Para isso, existe o seguro-desemprego. Certo? Ok. Já existe um mecanismo que te salvar, a salvaguarda para esse período. Então, o Bolsa Família poderia vir exatamente nessa mesma vertente de, por um período, você poder utilizar, de receber esse benefício, mas se em tanto tempo você não se procurar qualificar, não procurar se inserir, você perderia esse benefício. Que aí faria da pessoa procurar se reinserir no mercado de trabalho. E aí o Bolsa Família viria como um complemento do salário. Até que? Não, poderia ser até eterno.
Só que aí, ao invés de você pagar, eu não sei quanto que é o Bolsa Família hoje, 600, tá dizendo? Eu não tenho muita noção disso. Mas ao invés de você pagar 600 reais, São 600 reais. 600 reais para 1 milhão de pessoas, você poderia pagar 300 reais para 2 milhões de pessoas, que as pessoas estivessem trabalhando. Você compreende a abrangência que isso aí poderia estar ganhando, e a pessoa estaria recebendo o seu salário e um complemento do salário por conta dessas pessoas cujos salários são teoricamente insuficientes para a manutenção das necessidades de vida dela. Ok. Dentro da tua empresa, você, como empresário, você logicamente sentiu isso, né? Até porque você necessita de mão de obra, né, dentro da construção civil, não é? Hoje, o principal gargalo vamos falar no setor da construção civil, é a mão de obra. Mão de obra. Porque, exatamente, tem muita gente que prefere estar no mercado informal, porque realmente existe um mercado formalizado, que são as empresas, mas a indústria da construção, ela tem uma característica que e não é ruim nem bom, mas é uma característica peculiar, porque muitos médicos viram construtores, muitos dentistas viram construtores, porque investir em imóvel é um investimento seguro, né? Um investimento bom. Então, esses profissionais, advogados, profissionais que começam a ser bem-sucedidos dentro das suas profissões, começam a diversificar isso e começam a investir em construções para ter uma renda futura, que é um investimento seguro. Aposentadoria, né? Aposentadoria. E aí viram Vira um negócio. viram atores da indústria da construção civil. E aí esses profissionais que não são formalizados em empresas, eles preferem às vezes não ter que registrar a pessoa, eu pago um pouco a mais para você, por exemplo, e aí essas pessoas deixam de estar trabalhando dentro da indústria de uma forma formalizada. Não é crítica, Manteiga, não é crítica. Isso aí eu tô falando, é uma característica do mercado. Não, e é uma realidade. É uma realidade que a gente tem que conviver e é bom também. Eu acho que essa lutar, a gente ter a pessoa que tá tendo êxito na sua profissão, querer investir em imóveis, né, para ter uma segurança futura. Eu acho isso até inteligente, porque o imóvel é o único investimento que você vai ter certeza que ele vai estar lá se você precisar, né? Ele pode não ter liquidez se você querer vender, precisar vender a hora que você pense, Sim. mas como segurança patrimonial é o melhor dos caminhos, né? Até porque nós vivemos, infelizmente, o Brasil. A gente já teve casos que só as pessoas que realmente tinham imóveis que se saíram bem, né? Exatamente. Na década de 90, né? Exatamente. E me diga uma coisa, Rodrigo, já que nós estamos falando de construção civil, você até fugiu um pouquinho aqui, eu quero a sua opinião com relação à quantidade de prédios, de condomínios que se constrói hoje em Poços de Caldas. Você acha que isso não está muito inchado, não está, vamos dizer, exagerado? Como é que tá? Como é que você vê isso daí? Aí que tá. Eu sou um pouco cético com relação a prédios hoje. Eu acho que realmente a gente tem uma oferta muito grande de apartamentos. Agora você fala, tem muito prédio? Não tem muito prédio. Não tem. Não tem. Pelo contrário. Tem cidades com muito mais, em número, né? Sim, mas eu tô falando isso como crítica, porque eu acho que tem que ter. O pessoal tem que ter moradia. Sim. Entendeu? Sim. Isso dá emprego, isso dá... E aí pegando a característica peculiar de Poços, a geografia de Poços, que a gente está, né, dentro de um vulcão, né? Uhum. A gente tem a Serra do Cristo ali, e para cá você tem mais serra, então a gente não tem uma expansão territorial. Vamos comparar com Pouso Alegre. Por que Pouso Alegre? Você está falando de... Exatamente. Plano, que você consegue crescer de uma forma mais homogênea e tal. Poços, a gente tem o relevo atrapalha um pouco isso, né? O relevo atrapalha um pouco isso. Então, por isso que Pouso Alegre vem observando índices de crescimento muito superiores de Poços, principalmente por causa da indústria da construção civil, que você vai criando. Você tem demanda, você cria edificações. E por uma questão de escoamento também, que você tem uma rodovia ali que... Não, né? Hoje, Pouso Alegre é o principal hub logístico do Sudeste do Brasil. Então, e isso aí, eu converso muito com o Dimas e com o Igor, o prefeito e vice-prefeito de Pouso Alegre, que hoje Pouso Alegre ainda está governável, mas do jeito que anda essa procura das empresas por se estabelecerem em Pouso Alegre,
Daqui um tempo, se você não planejar esse desenvolvimento urbano da cidade de uma forma correta, aí você vai começar a ter problema social. Que tipo de problema social, por exemplo? Subhabitação, porque o que vai acontecer? Muita gente vai vir para Pouso Alegre atrás de emprego e talvez não tenha a oferta necessária para morar. Extrema acontece isso hoje. Extrema acontece isso. Não suporta. O Fabrício, prefeito de Extrema, a gente estava num evento lá em agosto, ele está falando que o maior desafio dele nessa gestão é construir 10 mil casas populares para Extrema. Uma cidade que tem 50 mil habitantes. Se você pegar 10 mil casas populares, quatro pessoas por unidade, aí vai dobrar a população da cidade. Porque é isso. Extrema também está numa localização geográfica muito favorável, até mais que Pouso Alegre está próximo ao estado de São Paulo, mas hoje existe mais carteiras assinadas na cidade Extrema do que habitantes. Então toda a região pega ônibus todo dia, sai da cidade, daquelas cidades perto, próximos, e vão trabalhar Extrema. E aí, cara, não tem hotel, entendeu? Você não começa a ter todo esse problema aqui que começa a trazer se o desenvolvimento urbano não acompanhar. E aí vamos voltar aqui para a nossa realidade de Poços. Poços tem um cenário desafiador, porque a gente ficou muito tempo, e está ainda, sem um plano diretor adequado. E foi feito um novo plano diretor lá em 2006. E esse plano ele só foi ser revisado em 2020, 2021, se eu não vou lembrar a data correta. O processo começou em 2019, eu acredito que a formalização foi final de 2021. Mas foi uma revisão, ao invés de se fazer um plano com a nova realidade do município, porque a cidade é dinâmica, né? Então, os indicadores, né? Tudo isso vão se mutando ao longo do tempo. Então, já tinham passado 20 anos e esse plano diretor que a gente tem hoje, que foi revisado lá em 2020, ele é totalmente ineficaz. Aí eu vou te dar... Aí você fala, mas por quê? Vamos dar um exemplo para quem está te assistindo para ele entender. Está muito complexo isso. Por que o trânsito em Poços hoje é caótico? E é caótico. Muito. E por que é desse jeito? Por quê? Porque o modelo definido no plano diretor de 2006, e não vou falar que posso estar errado não, porque posso seguir uma cartilha acadêmica do Ministério das Cidades, que é o Estatuto das Cidades. Poços foi dividido em zonas urbanas. E nessas zonas, ao invés de... Vamos pegar a Zona Sul, tá? Vou dar um exemplo. A Zona Sul, para mim, é um grande exemplo de que a Zona Sul é uma cidade. A Zona Sul não consegue se desenvolver, porque ela está numa zona de adensamento restrito. Ou seja, toda a Zona Sul tem restrição urbanística para crescimento. Ok. Aí você tem as justificativas ambientais, de proteger as águas e tal. Mas o que eu falo que é o grande equívoco, porque toda a população da Zona Sul tem que trabalhar onde? Na cidade. Na cidade. E aí, trânsito. E aí, mobilidade urbana, transporte público. Olha a problemática que se cria por você não deixar uma região se desenvolver. Agora, vamos pegar como se a Zona Sul fosse um círculo. Aí você fala, qual é a tua ideia, então, da tua sugestão para isso? Vamos pensar que a Zona Sul seja um círculo. No centro da Zona Sul, você permite o desenvolvimento e vai criando as zonas de amortecimento para onde você tem que proteger. Okay. Aí você vai criar indústria naquela região, você vai Esse é o comércio naquela região. Isso é o plano diretor. Isso seria um plano diretor, no meu modo de pensar, mais adequado. Você vai criar novas centralidades na cidade. Você vai deixar de obrigar a pessoa que mora numa região muito distante de ter que vir no centro para trabalhar. No comércio, porque o comércio é muito... Hoje, a base da indústria, da economia de Poços é o comércio. 50% da arrecadação de Poços vem do comércio. Agora parece que não, mas nós recebemos aqui, que vem trabalhar aqui. Campestre. Deles. Bandeira do Sul, Campestre, Cabo Verde, Muzambinho. E vem trabalhar tudo onde? Andradas. Vem trabalhar Caldas. Tem que transitar. Saída de Caldas. Tem que transitar aonde é o centro econômico. Aí se você tivesse vários centros econômicos, pega aí, você pegou... A maioria dessas cidades estão na entrada lá vindo da Zona Leste. Zona Leste. Zona Leste e Zona Leste. Sim. Agora você criasse uma região, um pedaço da Zona Leste e deixasse o comércio se desenvolver ali.
muitas pessoas que têm que vir aqui no centro parariam aí. Pois é, mas aí cai nessas restrições. Estou falando, Você é o conceito de um plano diretor, no meu modo de ver hoje, totalmente equivocado, ineficaz, e que a gente enfrenta resistências absurdas de querer mudar. Eu acho que o maior problema ali seria a questão ambiental, né? Eu acho que, cara, gente, existem formas de você ocupar o espaço protegendo o espaço. Existem formas. Basta você criar todos esses mecanismos de proteção. Ao invés de você criar esses mecanismos, você quer investir naquela região? Tá bom, só que você vai ter que fazer isso, isso, isso. Só que o que é mais fácil fazer? Não, naquela região você não invente. Porque, inclusive, já teve órgão aqui da cidade que era para ter ido para a Zona Sul e não foi por essa questão. Pois é. Não é verdade? E aí você começa a compreender um pouquinho todo esse caos que a gente vive no centro, por que disso? Pois é isso. Vamos voltar lá na FIENG. Né? Nós falamos do setor de crescimento. Setor de crescimento, qual é o respaldo que a FIENG dá no setor de crescimento? Então, as indústrias que estão chegando? Vamos lá. A gente costuma falar, o nosso presidente Flávio costuma falar, que todo empresário industrial, a primeira... Deu algum problema dentro da sua empresa. Para quem que você liga? Não depende do meu segmento? Qualquer segmento, imagina. Você imagina que você está dentro de uma empresa industrial. Aí você teve um problema trabalhista. Para quem você vai ligar? Para o teu advogado. Meu advogado. Tá. Você teve um problema no banco. Para quem você vai ligar? Para o teu advogado. Teve um problema no maquinário meu. Na verdade, a FIENG está exatamente para estudo. A FIENG deveria ser o principal parceiro comercial das indústrias. A FIENG tem solução trabalhista, tem consultoria trabalhista, tem um departamento para poder ajudar. Isso gratuito, tá, Marquinhos? Gratuito. Então, a FIENG tem tem a consultoria trabalhista, tem consultoria ambiental, tem consultoria tributária, tem consultoria de inovação e tecnologia. Isso não tem custo para mim que sou empresário? Se você faz parte, você é associado a um sindicato, não tem custo. Tá, mas quando você é associado ao sindicato, porque a FIENG, ela tem tudo isso, ela não tem tudo isso de graça, ela tem um custo com isso. Mas então, qual é a arrecadação da FIENG? Qual é a arrecadação da FIENG? Vamos supor. A FIENG é a entidade que administra os recursos do sistema S da indústria. Então, toda aquela contribuição que vai dentro da folha de pagamento das indústrias mineiras vai para o SESI e para o SENAI, e o SESI e o SENAI fazem parte do sistema FIENG, e a FIENG administra esses recursos. Tá? E aí, o que é o SENAI e o que é o SESI? O SENAI é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. Isso. Então, é o organismo, não vou falar entidade, porque a entidade é a FIENG, mas é o organismo da FIENG que trata da capacitação de mão de obra, de formação de mão de obra, de aprendizagem industrial, e hoje muito também dentro de inovação nessa parte de tecnologia. Isso é o SENAI. A gente tem o SESI, que é o Serviço Social da Indústria. O SESI, dentro do SESI a gente tem as escolas. Tem o SESC também? O SESC é da FEComércio, que é o comércio. Muita gente confunde. Mas, na verdade, hoje a sinergia é grande, tá? FEComércio, a FIENG e a setor do agro, a gente tem a federação. Até o setor de agro. A sinergia é muito grande, muito grande. Aqui, no estado de Minas, tá? No estado de Minas é muito grande. Voltando ao SESI, que é o Serviço Social da Indústria. A gente tem a parte de educação, vai desde a educação fundamental até o ensino médio. E ressalto, é uma escola particular, entre aspas, porque a FIENG não é público. Muita gente às vezes acha que a FIENG é uma entidade pública. Não é uma entidade privada. Então, as escolas SESI, é uma escola particular, ela tem como missão ter a mensalidade mais barata dentre as escolas particulares e ainda tem 50% de subsídio. Não que todo mundo tem 50% de subsídio, mas 50% das pessoas que estudam lá tem algum tipo de subsídio e aí vai depender da sua caracterização social, de renda e tudo. Então, muito do que a FIENG arrecada, ela reinveste nessa parte de educação, exatamente por acreditar que o Brasil ainda precisa evoluir muito nessa parte de educação para crescer enquanto nação.
E dentro do SESI a gente já tem os clubes dos trabalhadores, né? Teoricamente são. Impostos não tem, já teve lá, que era do lado do CAIC lá, né? Tá. A gente teve a gente tem Indo hoje, chegando agora. hoje municipalizou e virou uma escola lá, né? Mas a gente tem 4 clubes aqui no sul de Minas, né? E que é exatamente para isso. Inclusive, pode ser que Poços volte a ter um clube. A gente está em conversa, que já Por que acabou lá? Lá, na verdade, foi uma administração dos gestores nossos, tá? Lá atrás, tá? E aí, não vou entrar no mérito porque eu não estava aqui. Acabou, Acabou, e teve que se desfazer disso em troca de dívidas que foram assumidas e no município mesmo, dívida de água, luz, PTU que não se pagava, tá? Aquilo na época ficou na mão do município? Hoje foi municipalizado, sim. Na época. Lá Hoje não existe mais. Não, eu não sei, até a ignorância minha, falta de conhecimento disso. O que é? Eu acho que lá hoje é uma escola, acho que é uma escola. Não tem ideia. Mas não tenho certeza também, não tenho certeza. Tá. Como não faz parte mais do sistema, então eu nunca me interessei, na verdade, de saber o que está lá. Aqui você matou aqui uma pergunta minha, que eu não sei se eu cheguei a te perguntar, de mão de obra e capacitação, eu cheguei a perguntar. O Senai é nosso Você organismo. Você acabou falando disso daí. Muito bem. Só para lembrar, nós estamos falando com o Rodrigo Costa Batista. Ele é empresário e líder sindical, né? Como você falou, é meio Para a raio de confusão. não, mas eu estou dizendo o seguinte: quando se fala em sindicato, as pessoas já ficam, né? Então foi ótimo que você falou qual é o destino do que se arrecada na FIENG, até porque a FIENG não é governamental. Não é né? público, não, né? Não é público. Né? E Quer outro dado para você? A FIENG, através do SESI, está num projeto de expansão das escolas e vai investir mais de R$ 1 bilhão em novas escolas até 2026. A gente adquiriu recentemente, aqui a escola, hoje existe uma escola SESI em Poços, né, que era onde funcionava a faculdade em Anhanguera. Compramos aquele prédio, está em reforma ainda, a gente já é um prédio que tem capacidade de mais de 2.000 alunos lá, então vai ser a maior, quando a gente conseguir fazer as adequações necessárias, a gente vai ser a maior escola privada do município, com mais de 2.000 alunos. E hoje está em torno de 500 alunos, porque a gente está reformando as outras instalações para deixar no nível de excelência que o SESI exige. Mas então a gente está num processo de expansão de investimento de mais de R$ 1 bilhão. Começou agora no início de 2025, até o final de 2026 nós vamos entregar isso. E a gente tem um desafio de se você juntar o número de alunos do SESI e do Senai, quando essa gestão assumiu a FIENG, era em torno de 90.000 alunos. Hoje nós estamos chegando perto de 300.000 alunos. Em quanto tempo isso? Em 8 anos. 6 anos, né? 7 anos. Então, quase triplicou. Sim. E a gente está com esse desafio que, se você pensar na população do estado de Minas, 30 milhões de pessoas. E é isso. O que é? Não, você falou, você falou assim, a ignorância minha, né? Mas uma coisa que eu nunca pensei da população de Minas. 30 milhões. 30 milhões? 30 milhões. A gente tem 1% da população estudando no sistema FIENG. E aí, se você pegar um recorte menor, população e idade de estudo, a gente tem 5% da população de início estudando. Olha aí, gente, que coisa boa para se saber, que nós em Minas Gerais somos em 30 milhões. Você não sabia desse dado? Não. É mais ou menos isso. É uma ordem de grandeza, tá? Vai ser 31, 32. Não, sim. É uma ordem de grandeza. É uma estimativa, né? Rodrigo, o que mais que você pode falar da FIENG? Além do que... A FIENG, eu sou conselheiro da FIENG tem 19 anos, desde 2006. Ano que vem faço 20 anos de sistema FIENG. Eu não conheço a FIENG inteira ainda. São mais de 4.000 produtos entre serviços e consultorias e todo esse tipo de auxílio às empresas. Você vê, a FIENG hoje está em desenvolvimento a faculdade Senai.
que vai ser uma faculdade totalmente voltada para inovação e tecnologia. O Senai, você falou faculdades Senai, porque existe faculdade de Senac. Senac. Desde quando existe faculdade Senac? Falar, porque o Senac para mim sempre foi técnico. Na verdade, o Senac é a Federação das Empresas do Comércio, né? Comércio e Turismo, né? Comércio, Turismo e Serviços. Então, mas técnico, né? Não, você vê, eu fiz uma pós-graduação no Senac, né? Então você tem gestão ambiental, mas você tem gastronomia. Mas é curso superior. É curso superior. Então, mas eu não sabia também. E aí a FIENG está nesse processo de expansão para existir esse curso superior, mas voltado totalmente a essa parte de inovação e tecnologia. A gente hoje tem um centro 4.0 lá na região metropolitana de Belo Horizonte, que é exatamente esse centro que desenvolve novas tecnologias para as indústrias. Recentemente, agora em julho, eu estive no Japão numa missão com a FIENG e a gente ficou numa imersão dentro da faculdade de Osaka, que é o principal centro acadêmico científico do Japão. E o que a gente viu lá, Japão, primeiro mundo, o que a gente tem no Centro 4.0 não deve nada ao que eles têm dentro da principal faculdade de tecnologia do Japão. Isso que eu ia te perguntar, como é que eles veem? Eu juro por Deus que eu saí dessa imersão na faculdade de Osaka com mais orgulho ainda de estar dentro do sistema FIENG. Porque eu que conheço lá o Centro 4.0 e sei da capacidade dos nossos pesquisadores que temos lá, e já vi vários produtos que foram desenvolvidos dentro lá de soluções para as indústrias, cara, a gente não deve nada para eles. Então, é muito legal você falar isso, porque muitas vezes a gente pensa que é aquele negócio, né? A grama do meu vizinho é mais verde. De casa não faz milagre, né? Só de casa não faz milagre. Que não é verdade? Eu sei indo lá. E aí, além do Centro 4.0, a gente tem o CIT, que é o Centro de Inovação e Tecnologia, que é exatamente aí onde tem as pesquisas dessa parte de inovação e tecnologia, que eu acho que é dentro daquele cenário que você falou de desenvolvimento, que é exatamente onde a FIENG vai poder mais ajudar a talvez transformar o cenário econômico no nosso caso do Estado, deixar de ser colônia para ser primeiro mundo. A gente está longe disso, tá, Marcos? Está longe disso. Mas por que a gente está longe disso? Porque a gente tem pouco investimento em indústrias de alto valor agregado. E aí fala assim, mas e aí, qual é o caminho? A gente pergunta. Aí eu te falo, o que o cenário nos traz hoje de inovação e tecnologia de alto valor agregado? Sim. Uma coisa que está na nossa porta. Não faço ideia. Terras raras. Então, eu ia deixar até mais para final. Você ia falar? Não, tudo bem, não tem problema. Nós podemos tocar aqui. Terras raras, como você mesmo disse, são as galinhas dos ovos de ouro, né? Então a gente vê, todo mundo vê uma grande oportunidade das terras raras. Nós estamos falando isso aqui de economia, nós estamos falando de empregabilidade, nós estamos falando de bilhões de dinheiro investido, né? Com 2 empresas que hoje estão aqui no nosso Planalto para explorar essas terras raras, né? E você, como empresário, né? Como é que você vê isso? Como empresário e como vice-presidente da FIENG e até como presidente da Sinduscom. Então, a gente tem que desestigmatizar um pouquinho a indústria da mineração. Primeiro, porque existem muitas polêmicas, né? A gente está conversando com o Lucas antes sobre isso, que tem muita gente a favor, muita gente contra, e até o exemplo que eu dei para ele hoje. O que era Poços antes da Alcoa? Vamos pegar o cenário lá da década de 60, né? Final da década de 60. A gente vinha de uma dependência basicamente exclusiva do turismo, cassino, tal, né? Termalismo, tal, decadente. E aí a Alcoa de repente veio para Poços, que era Alcominas na época, né? Inclusive fez 60 anos agora, em mais 60 anos a Alcoa em Poços. Em 1965 eles vieram para cá. Veio para Poços e transformou o cenário econômico de Poços. Poços, por muito tempo, a Alcoa foi a maior empregadora da cidade. Sim. E empregos de alto gabarito. Então a economia de Poços, por muito tempo, ela foi basicamente
quase que dependente do que a Alcoa gerava, porque aí não era só a indústria extrativa de extrair alumínio, mas sim toda a gama de serviços que isso levava, que é exatamente os empregos indiretos que ela gera. Sim. Porque ela movimentava vários setores da economia, e movimentando setores da economia, que refletia no comércio. E tinha outras várias empresas que estavam ligadas no contexto. Aí que eu falo qual foi o prejuízo ambiental que a Alcoa trouxe para Poços. Então, é a pergunta, né? É a pergunta, porque você talvez saiba me responder isso. Existiu na época, por exemplo, uma questão ambiental? Existiu na época, por exemplo, as pessoas que estavam contra a mineração? E essa mineração, ela era, vamos dizer, nociva, né? Lá atrás, você fala? Lá atrás. Manteiga, sempre vai haver grupos a favor e contra de tudo, né? Mas na época existiu, porque a favor eu sei que tinha muito, contra existiu. É que, na verdade, qual a diferença da década de 60 para o que a gente tem hoje? 60 anos. Mais. Ah, tá. Isso aqui. Isso aqui é a diferença. Isso aqui é uma terra sem lei. Então, a desinformação, eu acho que é a principal causa das falsas narrativas. Porque toda essa polêmica em volta das terras raras, que vai ser prejudicial ao meio ambiente, cara, a extração das terras raras é muito mais simples e muito menos agressiva do que foi a Alcoa lá atrás. O minério. Muito menos, muito menos. E a Alcoa foi prejudicial para Poços? É o que eu te falo. Prejudicou o meio ambiente de Poços? Até porque houve um replantio, né? Eu adoro usar o exemplo da Alcoa, porque para mim a Alcoa é um exemplo de uma empresa realmente preocupada com o meio ambiente, que envolve toda a sociedade, da comunidade que ela está ao redor. Para mim é um exemplo. Inclusive, eu conversei com o pessoal da Meteoric e da Veri e falei, gente, se espelha no que a Alcoa foi para Poços. E começa a investir na cidade, na comunidade, na sociedade, para mostrar que realmente vocês não estão aqui para transformar Poços em colônia da Austrália, porque são empresas australianas. Poços não pode ser colônia da Austrália. E aí que eu falo, o cavalo está passando arreado. A gente precisa transformar toda essa reserva que foi descoberta de terras raras no Brasil em investimento em inovação e tecnologia. A gente tem que deixar de fornecer commodity e fornecer alto valor agregado. Esse é o caminho para o Brasil. O Brasil tem que deixar de ser o celeiro do mundo. Ou seja, está fornecendo para o mundo coisas de baixo valor agregado. O agro no Brasil é muito forte, sempre vai ser, e sempre foi e sempre vai ser. Só que a gente precisa começar a pensar em como trazer alto valor agregado para a nossa riqueza. Eu vou te falar, voltando na mineração, pega a parte de joias. Tem lá Ouro Preto, Mariana, tudo que foi aquela mineração lá antiga. O que virou isso no Brasil? Nada. A gente foi explorado. Foi tudo embora. É que eu falei, lá atrás nós perdemos o cavalo arriado. E aqui, Poços, hoje, o cavalo está passando. Sim, mas e o grande desafio é materializar tudo que a gente tem hoje de commodity, entre aspas, não é uma commodity porque é raro, né? Não é abundante, né? Mas toda essa matéria-prima que a gente tem nesses 17 minerais, são 4 principais, mas as terras são 17 dos principais. São 17 no total, como sendo 4 os principais. E toda essa abundância que a gente tem, e tentar falar, não, beleza, vocês querem extrair? Qual vai ser o que você vai deixar de legado? Acho que a palavra que a gente tem que buscar hoje é legado. Qual vai ser o legado que as indústrias das terras raras vão deixar para o município? Acho que esse tem que ser o nosso horizonte. Porque a gente não pode ser explorado e deixar que outros países, outras regiões tenham o ganho da indústria de alto valor agregado. Você está falando de contrapartida, né? Não sou contrapartida. Não precisa ser contrapartida. A partir do momento que você traga uma indústria para cá, que vai transformar a matéria-prima que a gente tem em produto de alta tecnologia, então ou seja, tem contrapartida nenhuma nisso. É tudo negócio.
É tudo negócio. Você vai deixar um legado para a cidade. Porque todo esse investimento... Você está falando de indústria que poderia... Tem que vir, né? tem que vir. Vem em consequência de meteórica, em consequência de virídeo. Exatamente. Em vez de eles pegarem toda essa matéria-prima que a gente tem aqui e levar para outro lugar para se desenvolver os produtos lá, a gente tem que fazer a gente tem que criar algum mecanismo disso se desenvolver. Fazer em casa. Fazer aqui. E que perdure nessas empresas, né? O que a gente tem, se pensar em vida útil disso, ainda, como os estudos são muito incipientes, a gente não tem noção de qual vai ser a vida útil dessa exploração de terras raras, até porque a gente não tem noção de toda a jazida que a gente tem, porque é recente, tem 5 anos, 6 anos, se não me engano, que começaram essas pesquisas aqui. Mas hoje o Brasil, vamos pegar um intervalo de 10 anos, o Brasil se tornou o segundo maior jazida catalogada do mundo. Antigamente, a China era 98%, o resto do mundo é 2%. Hoje, o Brasil já tem 28%. Porque foi descoberto. Tem lá em Goiás, Araxá, aqui. E vai descobrir mais. Vai descobrir mais. E o que eu converso muito com o pessoal das duas empresas, e que é até uma informação para a tua audiência, é que a indústria extrativa de terras raras aqui na região do Planalto de Poços é a mais barata do mundo. Porque é a menos agressiva do mundo. Porque a gente está em profundidades rasas. Então é isso que a gente tem que criar, quebrar essa falsa narrativa que vai ter problema ambiental, que vai utilizar nossa água, vai acabar com a nossa água, porque o processo de lixiviação da argila iônica, que realmente a água é um produto importante no processo. Cara, não existe isso. A água toda vai ser reciclada. Então é muita... falta de conhecimento, para não falar ignorância, mas falta de conhecimento e maldade. E informação também. De precisar criar uma falsa narrativa para criar palanque político. E eu acho que esse é o grande problema do Brasil hoje. É a necessidade que os grupos ideológicos têm de se criarem um palanque político para eles se tornarem relevantes. Ao invés de se pensar num futuro de desenvolvimento, eles pensam nos próprios interesses. E aí o cara acaba investindo na cabeça de pessoas que acaba criando uma comunidade que vai toda essa comunidade contra esses. Exatamente. Né? Existe assim também uma conversa de que Estados Unidos, governo americano, né? Os Estados Unidos estão de olho. Eu tenho certeza disso. Essa parte do tarifaço dos Estados Unidos, há 2 meses eu venho falando, gente, eles querem, são os nossos minerais. Não só terra rara, mas você tem o lítio, tem o nióbio. Então, e Minas, né? Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Porque ela tem muita riqueza mineral. E estou falando, Minas pode se tornar protagonismo do novo cenário econômico do Brasil. Mas a gente tem que saber aproveitar. O cavalo passou arreado lá atrás, que eu te falei, exemplo de Ouro Preto. O cavalo passou arreado lá atrás. Bom, você através da FIENG deve ter um relacionamento mais estreito com o governo de Minas. E, quando eu falo do governo de Minas, eu estou falando do atual governador, o Zema. O Zema não, porque a relação do Zema vai direto com o presidente, né? Mas principalmente na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Mila, com o Bruno, mas você... Passalho, que era o secretário, agora está na Copasa. Mas você deve saber, por intermédio de alguém daí, do teu meio lá em BH, qual o pensamento do governo do Estado com relação a isso tudo. Como é que o governo pensa isso? Na verdade, isso extrapola um pouco os limites do governo de Minas, né? Porque isso aí é mais uma política nacional, né? Porque os Estados, a gente imaginando que os Estados Unidos estejam de olho nisso. Aí já é federal. Já é federal, e aí a entidade que vai representar a gente é o governo federal, que é a entidade que vai negociar, inclusive está negociando, né? Então extrapola um pouquinho o poder de atuação do governador. E ele nem tem como tentar se inserir nesse cenário, até porque ele é oposição ao atual governo federal, né? Então existe essa dificuldade de ideologia de conseguir se inserir dentro desse cenário. Então, com tudo isso que está acontecendo, né, entre
essa briga de Trump com Lula, etc. e tal, o que o governo, o governo federal, você tem conhecimento disso, de o que ele pensa com relação a esse, vamos chamar de olho grande dos americanos em cima Na dessa... verdade, eu acho que toda essa parte do tarifaço ainda está se prolongando demais por uma inabilidade política do nosso governo federal, tá? De realmente estrategicamente entender qual é o cenário. Porque o Trump, se você já teve a oportunidade de ler a biografia dele, é o modus operandi dele. Ele bate na mesa. Ele é ditadorzão, né? Não que seja ditador, o jeito dele negociar, que é bem peculiar. Ele vem dando 10 passos para bater na mesa, para depois recuar 8, para dar a falsa sensação que você fez ele recuar 8, quando na verdade ele queria andar 2. Bom negociador, né? É estratégia é a estratégia dele. E o governo não está sabendo entender isso. Só que quanto mais você trucar em cima dele e continuar, mais ele segura. Mais ele segura. Porque, na verdade, obviamente, ele tem outros interesses por causa do... Porque toda a argumentação que ele fez para o mundo inteiro, que o mundo inteiro seria sobretaxado em função das relações deficitárias comerciais que os Estados Unidos tinham com esses países. E muitos países realmente os Estados Unidos tinham uma relação deficitária. A balança comercial, os Estados Unidos, ele sempre foi prejudicado nessa balança. O Brasil é um dos únicos países que a balança comercial dos Estados Unidos foi sempre favorável aos Estados Unidos. Então, essa argumentação com o Brasil não cola. Tá. Então, realmente, quando eu falo que a inabilidade deles é de entender o cenário, e identificar o que eles querem e sentar e negociar. Beleza, vocês querem nossos minerais? Tá bom, qual vai ser o investimento de empresas americanas aqui para transformar a nossa riqueza em valor agregado aqui, que você vai se beneficiar depois também. Então, aí você está falando então em contrapartida, agora sim, né? É geopolítico o negócio, Manteiga. O negócio é geopolítico. Extrapola um pouquinho a parte econômica da tarifa em si. E aí, essa negociação que o cara tem que sentar na mesa e entender, entendeu? Tá. E você acha que o Brasil não está conseguindo entender isso? Na minha avaliação, está começando a entender agora, mas eu acho que demorou demais para criar, achando que o que ele queria realmente, na verdade, é imposto, que na verdade não é nada disso. Ô, Rodrigo, você não é partidário, né? Nunca tive filiação partidária. Nunca teve filiação partidária? Nunca pretendo ter. Isso quer dizer que você nunca vai para a política? A política está dentro de todo cidadão. Sim. Eu nunca vou. Eu nunca se me candidatar a um cargo político. Não, isso. Eu estou falando, estou falando num contexto. Eu acho que a minha contribuição. Você não é político? Não, eu sou totalmente político. Sim, não, eu estou falando de política partidária. Política partidária, não tenho nenhuma missão com relação a isso. Muito bem. Rodrigo, e só voltando um pouquinho no negócio do terroçado, qual é o papel da Xieng na capacitação para essas empresas de ricopostical, para ser para mim implantadas aqui, beneficiar esse material aqui, apoio a Virilis, a Meteor? Então, a FIENG está atuando diretamente no licenciamento ambiental das empresas, tá auxiliando, inclusive nós participamos de audiências públicas, trouxemos pessoal de Belo Horizonte para trazer um pouco do nosso conhecimento em cima da indústria extrativa, que realmente desestigmatizar isso, que toda a extração, toda a mineração é nociva ao meio ambiente. E, além disso, que é até um outro fato, a FIENG ela adquiriu do governo do estado um laboratório que existia em Lagoa Santa e transformou num centro de inovação e tecnologia em terras raras. Ou seja, os ímãs que teoricamente precisariam ser produzidos lá fora, a gente já está conseguindo desenvolver a tecnologia para produzir lá em Lagoa Santa. E é isso que eu falo. Só que Lagoa Santa está a 600 quilômetros daqui. A gente precisa montar um desse aqui.
A gente precisa montar o DC. Esse tipo de... Você está falando montar por questão de logística até, né? Cara, exatamente, para quem vai transportar 600 quilômetros se a gente montasse aqui, e aí a região ia ser realmente beneficiada desse boom de desenvolvimento econômico. Empregabilidade. Exatamente, porque junto com inovação e tecnologia, se aumenta o padrão dos empregos, vão ser empregos de alto nível, e aí você aumenta exatamente, aí você vai aumentar a IDH da cidade, você vai conseguir investir mais em saúde, porque você vai ter arrecadação aqui, a arrecadação vai estar aqui. É Perfeitamente. isso que eu falo, que o cavalo está passando arreado e a gente precisa saber domar eles e montar. A gente está falando os governantes, as pessoas que O que eu estão... falo a gente é a Agora, sociedade. é porque, pelo que o Lucas e eu tivemos conversando com o pessoal, com o Marcelo da Meteórica, o Marcelo Carvalho, o Klaus da Virides, a intenção é das melhores. Sim, sim. Com relação à sociedade pós-caldense e região. Não, o que eu posso... Né? A inserção deles no nosso município. Eu já tive contato muito de perto com a equipe da Meteórica, com a equipe da Virides, e o que eu posso te falar é o seguinte, eles estão dispostos a realmente investir na cidade. Exatamente. Investir na cidade. Só que para isso, é aí que está. Quando eles vão investir? Se eles não tiverem o licenciamento, eles não conseguem se planejar, porque a licença prévia, que é essa que eles precisam agora, que é o início de tudo. E isso já está... Sem essa licença. Sem essa, porque sem essa ele não consegue começar a operação deles, a planejar a operação. Porque, veja bem, existe uma licença prévia, depois uma licença de instalação, depois uma licença de operação, para depois a licença de atividade empresarial. Então a gente tem 4 processos de licenciamento. E hoje a gente está no primeiro passo, a gente não deu esse primeiro passo ainda. Quarta-feira, hoje, está gravando hoje quarta-feira, hoje iria ter deve ter tido uma reunião lá na URA, que é a Unidade Regional Ambiental em Varginha, que muito possivelmente as 2 licenças, tanto da Meteórica quanto da Virides, que os processos estão no mesmo nível, patamar, né, nível do processo de licenciamento, muito possivelmente eles iam obter a licença sem efeito, porque ainda existe alguma pendência burocrática, porque são várias entidades. É muito burocrática. Que tem, então... Para o governo do estado, para a FEAM, que é o organismo que realmente emite essa licença, já estava tudo certo se vier o documento dessas outras entidades. Então, a Virides está faltando de uma, a Meteórica está faltando de outra. Então, essa licença prévia, assim, efeito já mostra, assim, o processo está maduro, só está faltando documento aqui para chegar. Então, a gente está com vias de iniciar esse processo. E aí, saindo essa licença, aí vai chegar a hora do governo e chegar, beleza, vocês vão começar. Como que nós vamos fazer aqui, como que a gente pode trazer, materializar, trazer empresa para aproveitar essa extração que vocês vão fazer aqui. Aí que eu acho que vai ser o momento ideal da pressão em cima de conseguir realmente bombar a região aqui com empregos de alto valor agregado. Exatamente. Exatamente. Qual que ele falou? A Viridium, né? Viridium, né? A Viridium é a empresa de investimento na parte de tecnologia da Viridium, que é a empresa extrativa deles, do grupo, né? É Virides e Viridium. Isso. Tá. Então agora é correr, porque senão o cavalo passa e ninguém monta, né? Pois é. Rodrigo, eu estou vendo aqui, vice-presidente da Agência de Desenvolvimento de Poços de Caldas. Que agência é essa? Isso foi uma entidade que foi idealizada na pandemia por 5 grandes empresários da cidade. Vamos lá. Lívio Toni, Elias Donato, o Leonardo Severino, o Leonardo Severino, o Leonardo Curimbaba e o Cristiano Ottoni. Todos grandes empresários de grandes empresas. Eles idealizaram ter essa agência de desenvolvimento como uma entidade, vislumbrar ser uma entidade da sociedade civil de interesse público, a CIP, lá atrás, para poder facilitar a vida da prefeitura, no que a prefeitura peca um pouco por causa da burocracia deles e por causa de todos esses membros de uma administração pública.
tentaram durante algum tempo contrataram uma executiva para poder tentar atuar, e só que aí começou a ter um pouco de conflitos de atuação entre o que era a Secretaria de Desenvolvimento Econômico com a Agência de Desenvolvimento Econômico. E aí esses empresários meio que desencantaram com a ideia, e eu era um entusiasta dessa ideia desde o começo. Eu falei, não, gente, isso aí não pode morrer. Vamos deixar de banho-maria, a agência vocês não podem encerrar a agência. Aí falaram, Rodrigo, então você assume. Eu falei, não, eu não posso assumir porque eu sou vice-presidente da FIENG. Tá, quem é o presidente É atual? o Ricardo Guerra, da Lave Logística, da Gemaf, né? Mas, o Ricardo. Ele é o que está à frente disso. E nós estamos, assim, realmente num compasso de espera de conseguir poder atuar para ser esse agente facilitador da prefeitura. Exatamente, de conseguir Tornar a prefeitura menos burocrática. mais ágil, né? O que a gente conseguir pular etapas por ser uma entidade privada, de não ter todas essas obrigatoriedades que o poder público tem, e a gente poder atuar de uma forma convergente com os interesses do município. Ou seja, Só que para isso a gente precisa ter o interesse do município, né? sim, claro. E aí a gente ainda não conseguiu convergir a isso, a gente não conseguiu. Somando isso aí é igual a benefício para a população. Exatamente. Muito bem. Você estava falando com o Lucas ainda há pouco de conexão industrial, que aconteceu, já acontecido, né? Foi um evento acontecendo no dia 2 de outubro. O que foi esse evento? Foi a primeira... Historicamente, o Sebrae faz rodadas de negócios, né? O que seriam essas rodadas de negócios? Trazer empresas na mesa, você tem empresas com demandas e empresas com ofertas de serviços. E tentar casar esses interesses da demanda que ela tem com alguém que tem o serviço que ela precisa. Tá? Essa é uma modelagem de uma rodada de negócio. E qual foi a sacada do Conexão Industrial? A FIENG entrou organizando isso, o Sebrae foi um parceiro, o Sebrae sempre tá junto em todos os projetos que a gente faz, é um grande ator mesmo, de realmente atuação junto, convergente mesmo, né, de sinergia. A FIENG teve a ideia de, tá bom, só que o Sebrae, que é o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, ele é voltado mais para micro e pequena empresa. E a gente percebia que essas rodadas de negócios geravam muitos negócios, mas de pouco valor. E qual foi a sacada da FIENG? Trazer empresas âncoras. Então, a gente contatou 10 empresas âncoras. Alcoa, Viridius, Veteor, Thyssen, Docol. Teve 10 empresas, não vou lembrar, embalagens. E por que tem essas grandes empresas? Porque são as empresas que têm demandas grandes. Sim, mas tem poder de fogo. Exatamente. Né? Não só poder, como necessidade. E aí, qual foi a sacada? Essas micro e pequenas empresas nunca iam conseguir contato com essas empresas grandes. E aí a gente conseguiu convencer essas empresas que realmente a gente tem muitas empresas aqui na região que podem sim estar sendo parceiros estratégicos de negócio dessas grandes multinacionais. O que bastava é a gente abrir uma porta. E a gente trouxe para a mesa as demandas. Aí foi mapeado, as empresas âncoras mapeou todas as demandas que eles tinham represadas de prestadores de serviço para eles. Com essas demandas, a gente foi atrás de empresas que prestavam esses serviços. E aí conectamos a fome com a vontade de comer. Muito bom. E aí teve, inclusive, esse encontro que você teve lá, né, Lucas? Lá no Vale. E aí a gente trouxe uma temática que hoje, para mim, é o assunto do momento, que é a inteligência artificial. Então a gente trouxe um palestrante lá do Paraíba, Piauí, sei lá, lá do Nordeste, Fábio Nude, especialista em inteligência artificial para empresas. A gente já trabalhou na Google, na Meta, de como trazer o que a gente tem hoje, essa inteligência artificial, para trazer ganho de produtividade para as empresas. Isso foi o ponto alto do evento. E foi legal. E aí, mostrando das várias atuações da FIENG, a FIENG está a gente fez um convênio para atuar conjuntamente numa parceria junto com a Prefeitura de Pouso Alegre e a Universidade Federal de Itajubá. A gente está montando um hub de inovação em Pouso Alegre. E desse hub de inovação de Pouso Alegre vai ser um campus avançado da Unifei.
onde vai ter o primeiro curso de inteligência artificial do Sudeste, que está em vias de ser aprovado agora no MEC, para iniciar já em 2020. A Yula teve aqui falando desse hub, né, Lula? É. A Yula teve aqui. Não, da Yula é um outro hub. É outro, É o hub daqui, que apesar de ter o mesmo nome de hub, porque hub, na verdade, o que é o hub? O hub é o centro de um nó de várias atuações, né? O hub que eles têm, na verdade, é de prestação de serviços de inovação e tecnologia mesmo. Esse outro hub mesmo é a gente incubar empresas, é a gente pegar grandes ideias, startups e transformar isso em negócios, né? Muito bom. Muito bem. Vamos lá. A reforma... como é que chama lá? Tributário. Reforma tributária. Que reforma. Aí eu te pergunto, de novo, como empresário do ramo, principalmente do ramo, que é um ramo muito aquecido, né? O ramo da construção civil. Como é que você vê essa reforma? Vamos E lá. não tem outro caminho, vai acontecer. Vamos lá. Conceitualmente, a gente entende que é um avanço, tá? O jeito que foi concentrado todo aquele manicômio tributário, que dependendo do tipo de empresa, você tem uma forma de se tributar. Só que o grande erro que a gente fala estruturante da reforma tributária é ela ter acontecido antes de uma reforma administrativa. Por quê? Hoje, a máquina pública cada vez mais necessita de arrecadar, porque ela está sendo só inchada. Isso não muda. Ou seja, a gente vai ter uma reforma tributária para se aumentar a arrecadação. Então, todo aquele discurso de neutralidade da reforma, isso é balela. Isso é balela. O grande ganho da reforma foi a organização dos vários impostos em dois, o IBS e o CBS, um de natureza federal e outro dos estados e municípios. Então, realmente, a gente vai ter um ganho de conceito, de entendimento qual o imposto que você tem a pagar. E, naturalmente, como a gente tinha um manicômio tributário, alguns setores pagavam menos, outros setores pagavam mais, agora a gente está unificando. Então, dentro de uma alíquota, entre aspas, única, porque ela não é única, porque alguns setores têm subsídios, alguns setores vão pagar mais para outros pagarem menos. Para a gente ter uma média, tentar manter a média, que é os 27,5, né? Se não me engano, que eles... Não sei exatamente. Eu acho que é 17,5, que é o target deles, 27,5 juntando o IBS e o CBS. Mas aí você paga dentro da construção civil. A construção civil, historicamente, é um setor que pagava pouco. O que pagava? Qual a porcentagem que pagava? Depende da atuação, mas o percentual histórico é em torno de 13% a 14%. Aí a gente vem hoje para 13% a 14% tendo o imposto da renda, que não faz parte do imposto sobre consumo. Se você tirar o imposto da renda, que é o imposto de renda e mais a contribuição social, isso aí cairia para 9%. Então, perto dos 26,5%, que a gente tem 50% de desconto, então seria 13,5%, possivelmente a construção vai ser um dos setores que vão pagar um pouco mais para garantir uma alíquota média menor para algumas empresas. Grandes empresas industriais estão se beneficiando, que são as empresas que pagavam IPIs altos. Como é que você vê isso? Como você... Não é ruim, não. Eu não acho ruim, não. Não acho ruim, não. Porque você, no caso, aí não sei se eu posso usar esse termo, você está sendo penalizado, porque o teu sobe. Manteiga, cara, não é que está sendo penalizado. Historicamente, a gente pagava menos. Por que a indústria da construção sempre pagou pouco imposto? Porque a indústria da construção é a primeira indústria, a indústria mais sensível a crises e também a retomadas. Porque é a primeira indústria que retrai, mas também é a primeira a ser acionada quando precisa avançar. Então, por isso que sempre se pagou pouco, porque tinha o cunho social da habitação também, que a gente tem, historicamente, 7 milhões de déficit habitacional no Brasil. Quando o governo Lula fez o Minha Casa Minha Vida em 2008, o déficit habitacional eram 7 milhões de unidades. E hoje? 7 milhões de unidades. E ele fez mais de 5 milhões.
porque nasce gente, casa, as pessoas casam. Então, na verdade, o que o programa Minha Casa Minha Vida fez foi não deixar o déficit crescer. Então, por isso que historicamente se paga pouco, porque você precisa, que tem esse cunho social da necessidade realmente de habitação para a população que vem. A população cresce, a necessidade por um imóvel vai crescer, não tem como, né? Quando te perguntei da reforma tributária, você falou um ramo meio. Não, porque é que eu falo, a gente entende, a gente na FING entende que a gente não vai evoluir enquanto nação enquanto não tiver reforma administrativa. A gente precisa... A reforma administrativa primeiro, para depois vir a A gente tributária. precisa diminuir o tamanho do Estado para ter a necessidade de valor para manter o Estado menor, para a gente evoluir para uma reforma tributária justa. Quando você fala de Estado menor, de que forma esse menor? Menos cargos, a parte salarial com menos benefícios. Tá. Tudo isso tem que ser estudado. Ou seja, está inchado. Está inchado, está inchado. Tem setores muito privilegiados, setores menos. E a gente precisa realmente, para conseguir ter uma justiça tributária, que eu acho que esse é o lema do mote de se fazer uma reforma, é justiça tributária, a gente precisa primeiro pegar todos os privilegiados, diminuir um pouco esses privilégios, diminuir o número de cargos. Cara, que país no mundo que tem 40 ministérios? Acho que é 38, 39, mas que país no mundo que existe isso? Qual a necessidade que a gente tem de ter 38, 39 ministérios? E depois, não sei quantos deputados, é muita coisa. É muita coisa. Por isso, e aí, cara, a gente vai precisar... Além do salário muito penuritário também, né? E aí, que eu falo, olha o tamanho da problemática disso. Se a gente conseguisse ter uma reforma administrativa, necessariamente a gente ia precisar ter uma nova Constituição. Então, olha conceitualmente o caminho que a gente precisa seguir para chegar numa justiça tributária. E esse caminho simplesmente foi ignorado. Então, a reforma tributária, ela traz um ganho? Traz um ganho. De reunir tudo em dois impostos. Mais de 6 ou 7 impostos foram reunidos em 2. Então, teoricamente, os processos administrativos das empresas vão ser facilitados, mas só lá em 2032. Porque nesse meio tempo, toda empresa vai ter que ter 2 contabilidades. A atual e a nova que está sendo inserida aos poucos, que é o período de transição. Então, até 2032... as empresas, na verdade, vão ter um aumento de trabalho de controle fiscal. Depois de 32, aí não, aí unifica tudo, aí zera, e aí realmente dali para frente a gente vai ter esse ganho. Mas até lá, o Estado está só aumentando de tamanho. Quando você disse que primeiro teria que vir uma reforma administrativa para depois vir a tributária, você acha que então o governo está indo na contramão? Não, na verdade convém para eles, né? Então, tá. É conveniente para eles desse jeito. E não é esse governo ou outro governo, porque a reforma tributária, essa discussão da reforma tributária começou no governo Bolsonaro. Então, mas já nesse segmento, dessa forma? Dessa forma. Porque, na verdade, a reforma tributária ela se iniciou dentro da Câmara, né? Foi um projeto de lei, Baleia Rossi, junto com outro. Tá? Então foi dentro da Câmara, apoiado pelo então, quando você disse que começou no governo anterior e o atual governo toca da mesma forma, isso quer dizer que o atual governo é de praxe, o governo sai um governo... conveniência política em se diminuir o tamanho do Estado. E eu acho que esse é o principal entrave do Brasil crescer. Porque se houvesse, eu não estou falando nem que seria esse governo, qualquer governo que tivesse ia desmanchar e começar a fazer tudo de novo. Não precisa desmanchar, a gente precisa diminuir o tamanho do Estado, porque a gente diminuindo o tamanho do Estado, a gente diminui a necessidade de dinheiro para manter esse Estado. Então, diminuindo a necessidade de dinheiro para fazer esse Estado, o tamanho do imposto, que o IVA brasileiro vai ser o maior IVA do mundo.
Então, quando eu falo de desmanchar e fazer de novo, seria... O restart seria o ideal. Se fosse conveniente. Seria ideal, um restart no Brasil, mas isso aí é utopia, nunca vai acontecer. Mas a gente precisa ter, por isso que eu falo, porque você falou, por que você não tem política partidária? Porque eu não acredito no sistema partidário do Brasil. Quantos partidos nós temos? Nem uns 40. Nossa senhora, e vem mais, hein? Mas aí é conveniência, entendeu? E, cara, eu não tenho estômago para se a gente botar, quanto se ganha para um partido, independente da... Então é isso, enquanto existe isso aí, todo tem um partido não novo. tem conveniência política, entendeu? Não é conveniente para eles, entendeu? E isso é meio de vida, né? Meio de vida. Rodrigo, a nossa sociedade e de cidades circunvizinhas espera por uma coisa aqui que a gente espera que aconteça em breve, o Hospital do Câncer. E eu sei que as suas empresas que estão construindo lá. Como é que está isso, Rodrigo? Conta para nós. Assim, é um projeto muito delicado. Houve várias alterações de projeto ao longo do processo. O meu contrato, que está se encerrando, possivelmente agora no início do 2026, ele é só 50% do que precisa, que é a parte física, né? Física que eu falo, estrutura, esqueleto, tal, alvenaria, revestimento. Ou seja, a construção do prédio. Hoje a gente está numa fase de colocar fechamento de esquadrias, cobertura, tal. O problema é recurso financeiro para isso, né? Esse recurso veio do governo do estado? Veio e não veio, Mark, porque na verdade foi o seguinte, quando lançaram lá atrás, tal, veio se eu não me engano era o Alexandre Silveira, que era senador, junto com o Rodrigo Pacheco e tal, aí falou, não, 10 milhões para construir o Hospital do Câncer. Essa verba não veio para construir o Hospital do Câncer, essa verba veio para fazer asfalto. E aí o prefeito da época, o Sérgio, falou, não, tá bom, você vai me dar para fazer asfalto, eu tenho dinheiro reservado para fazer asfalto, eu desvio esse dinheiro para começar o Hospital do Câncer. Mas isso, eu não sei como é que eu vou te explicar isso, mas é legal? Não tem problema. Não tem problema, porque na verdade é o seguinte, a intenção dessa emenda foi para que o Hospital do Câncer iniciasse, só que as emendas elas têm umas características que têm que ser cumpridas e a dotação orçamentária que existia era para infraestrutura. E ela tem validade também. Validade. Né? Então falou, Sérgio, aqui, ó, eu tenho 10 milhões aqui, só que eu não posso destinar para a construção do Hospital do Câncer. Eu posso destinar para asfalto. Aí você falou, não, beleza, eu tenho 10 milhões que eu ia usar em asfalto, que aí eu pego isso e levo para o Hospital do Câncer. Foi assim que começou, porque senão não começaria. Só que o orçamento total para fazer o Hospital do Câncer são 30 milhões. Ele conseguiu 10. E o restante? Cadê? Depois disso, nenhuma emenda mais veio para cá. Aí ainda vem a fase de acabamentos. Não, os equipamentos. E equipamento. Ar-condicionado, lógica, é tudo muito específico. A parte de gases, da hemodiálise, porque não é só o Hospital do Câncer. Todo o setor de hemodiálise vai para aquela edificação. Então, e na verdade nem é um hospital, né, Marco? Porque não tem internação. Então é um centro oncológico, né? Centro especializado de tratamento, CETAS, lá tem um nome lá. Então é um centro oncológico que é para fazer quimioterapia, rádio não, porque a rádio está lá no João Belo, né? Lá no Bortolã, né? Memória, acho que chama. Memorial. Então, para fazer quimioterapia, vai fazer a hemodiálise, o tratamento em si, que não necessita de internação, vai ser feito dentro do CETAS. Mas aí por que todo mundo se chamou de Hospital do Câncer? Porque vai ser um equipamento para a Santa Casa. A Santa Casa é em frente, então a pessoa que necessita de internação vai estar... Atravessa a rua. Não é só atravessar. Na verdade, nem atravessar a rua, porque o projeto prevê uma passarela. Então não vai precisar nem atravessar a rua. Sim. Então, essa é a segunda fase do projeto, né? Prevê uma passarela ligando o segundo andar da Santa Casa com o segundo andar do CETAS. Então, você vai ter essa ligação diária, então vai ter esse tratamento de Hospital do Câncer, porque ele vai funcionar como um hospital, mas aquele prédio em si não é um hospital, é um centro que vai estar vinculado ao Hospital da Santa Casa. Mas vamos falar da obra em si.
Deve-se ter gastado esses quase 3 anos de obra, 2 anos e meio até agora, em torno de 15 milhões. Tá? Só 10 que veio de emenda, o resto foi de recurso da prefeitura. Só que todo mundo sabe a realidade da prefeitura hoje, né? Então, chegou num ponto agora que não tem, o dinheiro não tem. E aí a gente está dependendo de emendas parlamentares, tentar conseguir emendas parlamentares para conseguir finalizar esse meu contrato e iniciar a próxima etapa, que é a etapa da finalização mesmo. Esse é o ponto. É só falar, quando vai ficar pronto isso? Depende de recurso. E você, a tua empresa, fica até quando? O meu contrato hoje ele encerra em dezembro. Dezembro. Só que possivelmente vai ser prorrogado para fevereiro. Com essa expectativa de eu poder finalizar eles. Porque, na verdade, hoje está praticamente paralisada a obra. Tá? Poucas pessoas. Nós já tivemos lá 50 pessoas trabalhando na obra. Hoje tem 10. Porque realmente não tem recurso. A prefeitura não tem como pagar pela prestação de serviço. Então, a gente está mantendo em banho-maria na expectativa que se consiga essas emendas de vir um recurso específico para ser aplicado lá. E aí você fala, cara, isso é vantajoso para você? Esse tipo de obra eu não olho como vantagem, eu olho como o legado que a gente vai deixar, entendeu? Então a gente vai tocando de acordo com a realidade do município, vai fazendo num esquema de parceria mesmo, entendeu? Se eu fosse olhar o retorno financeiro, essas coisas, já tinha paralisado essa obra há muito tempo. Porque eu tô lá mesmo para... Com essa missão, inclusive... de fazer a tua parte. Não, de querer contribuir, inclusive porque você vê, meu pai passa por esse tipo de tratamentos, então, e eu vejo a necessidade que realmente precisa. Então, é exatamente isso, de contribuir mesmo, tá? Sentir na pele, né? Exatamente, então, essa parte mais de deixar a tua contribuição para um equipamento que vai ser muito importante para a nossa comunidade. Tomara que isso aconteça no mais curto espaço de tempo, né? Assim, eu tenho assim, uma expectativa bem otimista que o ano que vem finaliza isso. Eu acho que vai ser ano eleitoral, todo deputado vai... Então, aí cadê dizer? Essa é a expectativa, entendeu? Aí eu queria dizer o seguinte, a falta que faz a gente ter um deputado, mas um deputado daqui, que a gente possa encontrar com ele na rua. Por que a gente não tem deputado aqui? Porque existe um monte de vaidade que todo mundo... Os políticos da cidade não têm juízo. Não tem juízo. Eles preferem prejudicar um adversário ideológico dele do que pensar na cidade. Exatamente. E esse é um dos motivos que eu não entro na política. Você está entendendo todo esse contexto? Sim. Todo esse contexto? Cara, Poços precisa de deputado. Poços precisa de deputado. Só que os nossos políticos não conseguem se organizar dessa forma e cada um olha para o seu próprio umbigo. Vaidade, né? Cara, eu não sei se é vaidade, se é vaidade, rivalidade. Para mim, assim, é falta de juízo mesmo de você pensar na contribuição que você pode dar para a tua comunidade, entendeu? De ser abnegado mesmo, sabe? De falar assim, cara, não, beleza, vai você dessa vez, depois numa próxima vou eu, tá? E não, todo mundo quer ir junto. Todo mundo tenta ir junto toda vez. Aí fica aquele rolo, não vai ninguém. Chega um outro de fora. Varginha tem deputado, Pouso Alegre tem deputado, Itajubá tem deputado. Por quê? Então, vamos aguardar a próxima, né? Quem sabe o juízo vem, né? Santa Rita tem deputado. Tinha o Bilaquim, né? Hoje Santa Rita de Caldas? Não, Sapucaí. O Bilaquim era de Santa Rita, né? Aí o Rafael, ele desistiu, aí o Rafael Simões pegou o legal. Nova Resende tem deputado. Nova Resende, Ouro Fino tinha um tempo, tem o doutor Maurício, né? Que é da região, Jacutinho. E você vê, cidades muito menores conseguem se organizar e Poços não conseguem. Pois é, infelizmente, né? Mas quem sabe a história muda. Poços já que chegou a ter 2 deputados federais e 2 estaduais. Por isso que Poços se tornou a principal cidade do sul de Minas. Porque lá atrás conseguiu se organizar dessa maneira. E aí hoje a gente está perdendo protagonismo para essas outras cidades, principalmente, vai lá, Pouso Alegre, Extrema e Varginha já está chegando junto nessa vertente, porque eles tendo representantes nos governos estaduais e federais, eles conseguem recursos para a cidade. E aí a gente vai lá com o pirizinho na mão, pegar uma sobrinha para ver o que dá para nós aqui, porque, né? Mas assim,
a gente tem muito que evoluir ainda, mas muito que evoluir. Pois é, e você está falando de contribuição, hoje você nos deu uma grande contribuição. Se você quiser, acrescentar algo aí, alguma pergunta que não lhe fiz, quiser. Sim, Você cara, fica à tem vontade. tanto assunto para falar. Até falei para você que a gente pode já pensar num próximo episódio, Bizonho, trazer, é. porque conversar sempre é bom. Você entendeu por que eu falei que o episódio é teu? Sim, Você nos deu bem no próximo. conversar sempre é bom. Eu sou uma pessoa até um pouco polêmico, porque eu tenho posições, né? Eu não fico em cima do muro nunca. E até sou um pouco, não mal visto, mas tem alguns lugares, principalmente dentro da prefeitura, as pessoas acham que eu sou um pouquinho bravo, meio exalto. Não é que eu me exalto, eu me posiciono. Nunca vou ficar em cima do muro. Não sou dono da verdade, obviamente, não. Mas eu defendo o que eu acredito. Você tem uns embates políticos com o Luiz Antônio? Faz 5 eleições que a gente apoia candidatos diferentes. Ah, é? E não tem problema nenhum. Época de eleição, impostos, almoço de domingo lá em casa, é discussão, e tenta falar, e um defendendo um lado, outro, e cara, não quer dizer que a gente é pai e filho, que a gente tem que ter o mesmo pensamento. Mas sempre não. Mas também a discussão morreu ali, o almoço continua. Ele respeita meu modo de pensar, eu respeito o modo dele, tá? E são gerações diferentes também, né, Matheus? São gerações diferentes. E ele viveu uma outra... Nós somos mais novos que o Luiz Antônio. Não, mas ele viveu uma outra fase política. Hoje é uma realidade totalmente diferente daquela que ele viveu. E às vezes ele fica incomodado de o quão engessado ficou a administração pública, diferente do que é. Porque ele viveu uma época antes da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, que aí você tinha mais liberdade para agir, né? E aí hoje tudo engessado. Essa lei de responsabilidade fiscal, ela não é, parece que ela é meia burlada, eu não confio muito. Não confio muito, não. Brasil, tudo Brasil, né? Mas a essência dela é plausível, né? Ela de realmente não deixar os políticos terem responsabilidade financeira com ou irresponsabilidade. ou até interesses financeiros por trás, né? Mas ao mesmo tempo, toda essa organização da legislação, ela engessou demais a atuação do gestor. O cara fica de mãos atadas, né? E aí por isso que hoje se observa menos investimentos, porque, cara, tudo que você tem que cumprir para poder sobrar um pouquinho para você investir, e esse é o grande problema de postos, né? Um orçamento de 1,3 bilhão, que você fala, puta, é muito dinheiro, né? Mas a hora que você pega tudo que você tem que... todo o gasto dos quase 7 mil funcionários que tem a prefeitura, aí você vê... Inchado demais, né? E aí você fala, o orçamento de Pouso Alegre hoje é até maior que de Poços, em torno de 1,5. E tem 4 mil funcionários. Aqui são quantos? Quase 7. Quase, praticamente. Por isso que Pouso Alegre tá tendo esse crescimento. Né? E assim, num contexto geral, como é que você vê a nossa administração hoje? Trabalhoso o negócio, hein? É. Eu acho que eu acompanho isso desde muito cedo, porque meu pai foi prefeito, né? Então, pelo menos 30 anos eu tenho de conhecimento dessa. De convivência com isso, né? Eu tenho 46 anos, desde a minha adolescência, né? Eu nunca vi tantos problemas criados nos primeiros 6 meses, um ano. Até coisas internas, né? Eu vejo assim, ainda não foi... eu não consigo criticar porque eu não consigo ver uma identidade ainda. Cedo, né? Então eu acho que o Paulo e o Eduardo, eles estão tentando criar essa identidade, se desvencilhar um pouco da imagem do Sérgio. Você acha que está no caminho? Eu não consigo ainda ter essa avaliação. Está no caminho certo, está no caminho errado, porque eu ainda não consegui achar essa identidade, tá? De falar assim, beleza, esse vai ser o caminho que eles vão seguir e eles estão no caminho correto. Eu vejo eles apagando muito incêndio e pouco planejamento para frente. Essa é a minha visão. Já falei isso para eles e tal. E muito disso é em função dessa convivência política que a gente tem, né? Você viu, a gente teve casos agora recentes de
Enfim, Eu falei pra ele, vocês não precisam de oposição, vocês são a própria posição de vocês. fogo amigo, né? Fogo amigo, cara, Fogo amigo. entendeu? Eles não estão tendo fôlego pra sentar, respirar, vamos planejar. Então por isso que eu não consigo ter essa avaliação ainda, não consegui identificar para qual direção que eles vão, entendeu? Tá bom. Eu vejo uma vontade muito grande de se fazer diferente, isso não é bom nem ruim, eu acho que é louvável, desde que vá para a direção correta. Fazer diferente não é questão de criticar o que está para trás, não, é querer dar a tua identidade. Estou falando que ainda eu não consegui ainda identificar qual vai ser essa identidade que eles vão dar. Eu vejo essa vontade de fazer diferente, mas não necessita que esse diferente vai ser mais exitoso. Você toparia um cargo de... De jeito nenhum. De jeito. Nunca, não faltaram convites. Nunca aceitei, porque na verdade, cara, eu ia me frustrar. Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho de por que não aceitar. Porque eu ia querer executar e os meandros da administração pública engessada do jeito que não ia conseguir, aí eu ia me frustrar e eu não ia me sentir feliz. Então eu prefiro contribuir, eu estou sempre contribuindo com todas as administrações, independente da ideologia. Eu sei disso. Independente da ideologia, porque eu estou contribuindo com Poços de Caldas. Eu não estou contribuindo com a administração do PP, do Novo, do PSDB, nunca. Eu vou estar contribuindo com Poços de Caldas. E nunca vou me furtar de participar. Nunca vão furtar de participar. Independência do governo, Tá né? na minha essência, tá na minha veia, tá? Então, eu nunca vou deixar de participar, nunca vou deixar de me posicionar. Eu sou, às vezes, muito mal interpretado pelos meus posicionamentos, porque acham que eu sou radical. Eu não sou radical. Eu tenho posicionamentos firmes. E defendo os meus... E tenho argumentação para defender meus posicionamentos. Mas várias vezes já fui convencido que estava errado. E não tem problema nenhum em reconhecer isso. Problema nenhum. Mas também já foi convencido que estava certo. Exato. Convenci que estava certo, né? Mas estamos aí. Gente, você pode ter certeza, você vai me ver participando de audiência pública, você vai me ver participando de conselhos dentro da prefeitura. Nunca vou deixar de participar, porque eu gosto. Isso para mim é um combustível para minha vida, de querer realmente falar, putz, eu ajudei, entendeu? Depois você chegar lá no final dali e falar, putz, nunca tive cargo, mas eu ajudei a deixar uma sociedade melhor do que eu Tem uma coisa que diz assim, não, isso é igual parente, eu te ajudo, mas fica aí, deixa aqui. É exatamente isso, exatamente isso. Eu vou estar sempre contribuindo. Mas fica aí, me deixa aqui. Do lado de cá. Tá bom, Rodrigo, você contribuiu hoje aqui com o Café com Manteiga, muito obrigado. Estou à disposição para qualquer temática da área empresarial, economia, desenvolvimento, construção civil, política. Você pode ter certeza que eu vou estar sempre aqui trazendo as minhas opiniões e meu posicionamento sempre que você achar pertinente. Agora você já sabe onde fica, né? Leva o meu abraço lá para o Luiz. Vou vir tomar mais café com manteiga. Vem tomar mais café com manteiga. Né? Se não tivesse, tem cafezinho nosso lá que teu pai participa também. Você vai lá, você já esteve lá, né? Já. Obrigado, um grande abraço. À disposição, um grande abraço para todos tua audiência, todos os teus espectadores. Espero ter contribuído um pouquinho para entender um pouquinho desse cenário empresarial que a gente atua, industrial. E estamos à disposição, quem quiser me seguir. Isso, por favor. @rodrigo.batista.fieng, @Fieng Regional Sul. Eu nunca tive rede social, eu fui obrigado a ter por causa da Fieng. Então, dentro desse meu movimento das redes sociais, só vai ter ações voltadas para essa área. Então, nunca vai ter coisa pessoal minha, nunca vai ter coisa política, realmente é coisa da área empresarial e realmente do meu cenário, do meu dia a dia, dentro de todo esse contexto que eu estou inserido. Legal, Rodrigo, muitíssimo obrigado mais uma vez, tá? Nós vamos fechando aqui, né? Eu falei com o empresário e líder sindical, o engenheiro Rodrigo Costa Batista, né, que gere, lembrar aqui, as empresas Projeção Engenharia e a BM Engenharia, tá bom? Eu quero agradecer aqui o Café Caldense, o delicioso Café Caldense, que esteve com a gente em mais esse episódio. Lembrar você que na hora de tomar o café, quando você for ao seu supermercado
na mercearia, na padaria, onde der vontade de tomar um café ou levar um café de qualidade para o pessoal em casa, Café Caldense. Se chegar lá e não encontrar, cobra lá do seu gerente para que tenha esse belo produto que você vai se dar muito bem e ele também para os outros clientes. E o pão de queijo Xodó de Minas, o cheiro, o gosto e o sabor do verdadeiro pão de queijo. O Motiro, que eu falei com você no início, que a gente tem falado aqui, para você acessar no seu celular, você que quer aprender a programar ou conhece alguém que queira aprender a programar, acesse aí no seu celular www.motiro.app, né? Ou app como queira, tá? www.motiro.app ou app. Você vai aprender a programar de graça ou pode passar para alguém que queira aprender. É fácil e é muito divertido, tá? Nós achamos aqui, Lucão, foi bom aí? Quanto tempo deu? Sim. Ótimo, muito bom. Mas foi Quando a conversa é boa, o tempo o tempo vai. E tinha coisa para conversar. Você sabe que tinha muita coisa aqui, tá? Na próxima quinta-feira nós vamos voltar com mais um episódio tão bom quanto esse daqui. Queira Deus que seja assim, tá? Um forte abraço, fica em paz, vai na fé e até lá.